Olá, turma! Vamos iniciar mais uma unidade e na unidade de hoje nós iremos apresentar a visita institucional. A visita institucional ela pode perfeitamente ser realizada por um profissional de serviço social. E esse profissional ele pode, por exemplo, atuar dentro do ambiente sócio-jurídico, ele pode atuar também dentro do Ministério Público, do Poder Judiciário ou até mesmo do Conselho Tutelar. Então, quando nós nos propomos a realizar visitas institucionais às instituições governamentais ou não necessariamente governamentais, são aquelas instituições não governamentais, por exemplo, é muito importante que nós possamos compreender o objetivo daquela visita. Porque quando eu falo para vocês que aquela visita ela não necessariamente será realizada junto a uma instituição governamental, nós temos dentro da nossa Política Nacional de Assistência Social a possibilidade da atuação de instituições do terceiro setor na oferta desta política, sempre pensando de forma complementar e não substituindo o papel do Estado. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos observar que as instituições do terceiro setor, elas também trabalham dentro dessa perspectiva de acolhimento. Então, quando nós analisamos, por exemplo, uma situação daquela determinada família, onde aquela família ela tem a necessidade ali daquela criança, daquele adolescente, por conta da vulnerabilidade que aquela família ali vivencia, do risco social que aquela família vivencia, há necessidade naquele momento de que aquela criança e aquele adolescente seja protegido. Então, mesmo que de forma temporária, aquela criança ela é colocada em um local distante, por exemplo, da sua genitora ou do seu genitor, enfim, da sua família. E naquele momento, aquela decisão, claro que é uma decisão que sempre o processo de separação daquela família, o processo que nós chamamos de adoção, mas o termo técnico seria família substituta, é sempre o último recurso que a justiça vai utilizar. Geralmente, a justiça ela busca todas as formas, todas as estratégias possíveis e imagináveis de fortalecimento de vínculo daquela família para reestabelecer aquele vínculo que já é rompido. E aí, naquele momento, daquelas ações previstas na Política Nacional de Assistência Social de fortalecimento, de resgate daquele vínculo familiar, aquela criança ela precisa ficar naquela instituição de acolhimento que anteriormente era chamada de abrigo. E hoje nós temos aqui as unidades de reinserção social, o URS, que traz justamente esse novo discurso da instituição de acolhimento. Então, aquela criança, aquele adolescente, dentro daquela vulnerabilidade que se encontra, aquele risco social, ela vai ficar naquela instituição de uma forma temporária, entendendo que aquela criança, a partir de movimentações da rede social, movimentações da rede jurídica, ela possa voltar ao convívio familiar ou que haja a necessidade daquela criança, daquele adolescente partir ali para a possibilidade da família substituta. É muito importante que nós possamos compreender quais são as condições daquela instituição, daquela unidade de reinserção social. Então, dentro dessa perspectiva, o Ministério Público, por exemplo, ele pode ser chamado, ele pode ter ali a necessidade de realizar uma visita institucional para justamente avaliar as condições daquela unidade ali apresentada. Quando nós observamos, por exemplo, denúncias que aparecem nos jornais das condições precárias de determinada unidade de reinserção, o Ministério Público ele é convocado a comparecer naquele local, assim como também o Conselho Tutelar, ele pode estar realizando aquela visita, entendendo justamente quais são as condições ali de habitabilidade daquela criança, mesmo que de forma momentânea. Então é muito importante que aquele profissional, aquele assistente social que vá realizar essa visita, aquele profissional ele possa realizar um parecer ou um relatório, que é um instrumento de comunicação escrita, onde ele vai ali trazer informações relacionadas àquela unidade visitada. Então é muito importante que o profissional, ao realizar aquela visita, ele tenha um amplo conhecimento teórico e técnico,
de forma que de fato contribua ali dentro do seu relatório emitido, dentro do seu parecer social, dentro de uma perspectiva de garantia das condições de melhorias daquele espaço. Então, aquele profissional, a partir do momento que ele tem aquele conhecimento teórico, aquele conhecimento técnico, ele vai produzir aquele instrumento de comunicação escrita que parte da possibilidade de melhoria daquele serviço prestado. Lembrando que a visita ela não se limita apenas ao equipamento público, mas também aquelas instituições do terceiro setor que oferecem esse serviço ali de acolhimento. Então é muito importante que o assistente social entenda que a visita institucional também é uma competência dele, e que também ele vai ter ali à frente a necessidade de realizar não apenas uma visita domiciliar, mas também a possibilidade de uma visita institucional, tendo ali como perspectiva sempre a melhoria do serviço prestado, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!